Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar a nossa atividade de hoje. Vamos então para a prece. Vamos solicitar a todos que busquem aquela condição íntima que mais sintoniza com aqueles que dirigem e trabalham neste estudo. Rogar ao amigo Jesus, aos benfeitores espirituais que dirigem este estudo, ao dirigente desta casa espírita, a assistência para que possamos produzir tudo o que é preciso para atingir os objetivos da noite. Queremos construir aqui uma atmosfera que é própria do estudo, que ela possa estar impregnada essa atmosfera de fluidos e energias próprias do entendimento, da compreensão. Ajuda-nos, querido Mestre, a sintonizar e criar uma atmosfera que vai nos ajudar a produzir tudo que é preciso para contemplar as necessidades de todos aqueles que estão sintonizados nesta plataforma, neste estudo. Pedimos então licença e iniciamos a nossa atividade de hoje. Está aqui comigo o senhor Paulo Salerno. Está contigo aí, Paulo, para dar... Boa noite, sejam todos bem-vindos, que as bênçãos do Mestre Jesus se derramem sobre todos nós e esse encontro possa trazer algo positivo para a nossa mudança, tornando-nos alguém melhor do que éramos antes. Bom trabalho para todos nós. Bem, vamos então repassar o que estamos estudando. No primeiro encontro, que foi dia 7 de fevereiro, falamos lá de quem somos, o espírito e seus atributos, mente, corpo mental e campo mental. No segundo encontro, que foi no dia 14, falamos sobre pensamento, a indução mental e sintonia. No terceiro encontro, que foi no dia 21, falamos sobre campo mental e mediunidade. Hoje vamos falar sobre psicosfera e casa mental. Então, vamos fazer uma pequena retrospectiva. Vamos fazer aqui, ver quatro slides desse encontro aí. Quem somos, o espírito e seus atributos. Vamos recordar a nossa colega Karina Costa. No encontro passado ela já falou sobre esse slide aqui. Mas nunca é demais a gente retornar, não é, para que fique gravado. É na repetição que a gente grava. Então, lá no livro Roteiro, Emmanuel, no capítulo 25, fala que a mente é manancial vivo de energias criadoras. E Joana de Ângeles, né, no livro Dias Gloriosos, no capítulo 2, ela diz que a mente é um dínamo gerador de energia de difícil catalogação, ou seja, ainda sem classificação. Expressa-se automaticamente conforme o conteúdo emocional. Isso passa pelos centros de força e vai chegar, não é, essa energia impregnada de um elemento químico que pode nos causar bem ou mal nas células do nosso corpo físico. Depois, neste primeiro encontro, ainda falamos do pensamento, que está lá no livro Pensamento e Vida, né, de Emmanuel, no capítulo 2, Psicografia do Chico. Fala que a mente é o campo de ação da consciência desperta. É o espelho vivo da consciência.
Ele faz uma comparação com um escritório subdividido em seções. Fala que a vontade está no departamento do desejo, com os propósitos e aspirações, estímulo ao trabalho, que tem ainda o departamento da inteligência, imaginação e memória. Então, aqui está bem claro que o que norteia as nossas vidas são as nossas vontades. Então, a vontade ocupa o nosso campo mental e esse campo mental, então, vai ser resultado, ou melhor, o corpo físico e os corpos de manifestação, que é o corpo físico e o corpo perispiritual, executam essa vontade que nós expressamos através dos nossos pensamentos. Depois, nós vamos falar, a Karina repassou a vontade, como ela vai se manifestar. Fala que a vontade é leme de todo tipo de força incorporada ao nosso conhecimento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Ela é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, tem a ver com o conhecimento, né? Quando já conhecemos e queremos, então, através desse conhecimento, produzir todo o progresso que é preciso, a vontade é, então, este leme que vai nos ajudar a alcançar os propósitos pelos quais estamos nessa passagem por este planeta. Isso está em Pensamento e Vida, do Emmanuel, no capítulo 2. Tem também ali, né, um comentário do André Luiz, que vontade é a alavanca da alma. E do Leon Denis, a vontade é a maior das potências da alma. A gente não tem ideia, né, do que é a vontade dirigindo as nossas vidas. Né? Se queremos progredir e temos vontade, o progresso vai acontecer. Faculdades fundamentais da mente, né? A vontade, o pensamento e sentimento, querer, pensar e sentir, é o que distingue o homem de seus irmãos menores na escala da criação. Circuito de forças da mente. Vontade, pensamento e sentimento estão sempre juntos na atividade mental. Formam um circuito de forças, pois ao mesmo tempo que o homem quer, ele pensa e sente, mas é a vontade que dirige o pensamento e é o sentimento que dá direção para o bem ou para o mal. A esta vontade, segundo o desejo, o propósito, o pensamento serve de intermediário entre a vontade e o sentimento. Esse livro é bem interessante, Evolução do Átomo ao Arcanjo. Eu recomendo que comprem e leiam, porque ele traz esclarecimentos dos maiores, sobre o circuito de forças da mente. Depois lá em Pensamento, Indução Mental e Sintonia, nós vimos que a criação mental na nossa mente projeta para fora de nós as formas, as figuras, personagens dos nossos pensamentos, moldados pelos nossos sentimentos e desejos, inclusive com o conteúdo dinâmico do cenário elaborado como um filme vivo de tudo que pensamos. Tá bem legal aquelas duas imagens ali, né? Os corações partidos, significa fazendo uma reflexão sobre uma realidade que estão vivendo. Ao pensarmos, expressamos uma vontade. Então, todo pensamento ele é decorrente da vontade, correspondente ao campo íntimo de nossas ideias. Criando ideias, emitimos uma determinada expressão da energia mental. Então, o pensamento é uma energia que se propaga na nossa volta e se propaga nos nossos corpos de manifestação, que é o perispírito e o corpo físico.
que se corporificará conforme o pensamento emitido, compondo ondas mentais estruturadas conforme o conteúdo desejado. Pode ser de amor e de ódio. A intensidade da vibração emitida e o propósito do pensamento projetado. Isto está em Pensamento, atributo do espírito, do Nubor Orlando Facuri. Então, pensar é criar. Somos responsáveis pela qualidade dos nossos pensamentos. Então, quando pensamos, emitimos uma energia. Essa energia ela tem a força centrípeta e centrífuga, isto é, para fora e para dentro. E o resultado dessa vontade, deste pensamento, é que vai nos dar as ações, que vai conduzir as ações nos nossos corpos de manifestação, que é o perispírito e o corpo físico. Somos responsáveis pela qualidade dos nossos pensamentos. Não basta frenar atitudes menos dignas e permitir que nas asas do pensamento elas se realizem. Isto é, eu freio as ações, mas o meu pensamento não. Não nos é suficiente disciplinar o nosso comportamento e trazer no íntimo o pensamento conturbado, que é exatamente isso, né? As ações ainda não se concretizaram, mas no pensamento elas já se concretizaram, ansiando pelas realizações que a consciência censurou. O controle dos pensamentos são de nossa exclusiva responsabilidade. Tá ali, né, o pensamento, aquele bem legal, aquela nuvenzinha, né? A pessoa com a mão no dinheiro e uma outra mão ali querendo pegar, né? Que curiosa essa figura aí. Depois, no terceiro encontro, trabalhamos campo mental e mediunidade. Aí a mente e comunicação mediúnica. Então, pensamos, geramos energia, essa energia vai chegar nos nossos corpos de manifestação, que é o perispírito e o corpo físico, revestido de um sentimento. Mas também esse pensamento vai se propagar e vai então gerar comunicações com aqueles que estão conosco e se sintonizam com isso. Então, neste slide aqui, cada mente é uma fonte de emissão e recepção. Então, recebemos de fora pensamentos que chegam e sintonizamos com eles e também emitimos pensamentos que são sintonizados por outros. De ondas mentais que se combinam por meio dos mecanismos da associação, que por sua vez depende da afinidade e da sintonia. Sintonia, estado de pessoas que se encontram em harmonia ou correspondência com o meio. Afinidade, tendências, né? Então, a afinidade da sintonia a fim de formar correntes mentais que permeiam a atmosfera psíquica na qual estamos mergulhados, né? Pode ser que nós não estamos com a mesma pessoa no mesmo ambiente, mas estamos às vezes sintonizados com aquela pessoa, ela pode estar distante, isso gera uma corrente mental. Circuito mediúnico. O circuito mediúnico expressa uma vontade de apelo e uma vontade de resposta, respectivamente, no trajeto de ida e volta, definindo o comando da entidade comunicante e a concordância do médium. Este fenômeno é exatamente aplicável tanto à esfera dos espíritos desencarnados quanto à dos espíritos encarnados, pois exprime conjugação natural ou provocada nos domínios da inteligência, totalizando os serviços de associação, assimilação, transformação e transmissão da energia mental. Isso está em Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 6, Psicografia do Chico,
o autor espiritual é André Luiz. Mas eu comentei na semana passada, não, vou passar o próximo slide, que aí vai dar bem para comentar. Aqui tem o circuito mediúnico. Aí aparece bem nesse desenho interessante, a vontade de apelo, a vontade de resposta, né? O médium e o comunicante. Isso a gente é muito comum isso na atividade mediúnica, mas nos nossos cotidianos aparece muito bem isso aí, né? Então, o acoplamento dos perispíritos na faixa da aura, a interpenetração. Ali embaixo, né, a psicosfera, o campo mental do médium. É bem interessante porque aqueles dois círculos de forma oval se interpenetram ali no meio, né? Que é o comunicante que tem a ver com os perispíritos. Então a vontade de apelo aparece do espírito comunicante, a vontade de resposta do médium que vai então externar a comunicação. Nos nossos cotidianos aparece nitidamente essas relações, pois às vezes nós não nos damos conta que somos assistidos e que existe assistência boa e também a assistência que às vezes vai ser até uma forma que dá para chamar de processo obsessivo, né? No encontro passado fiz um comentário, né, que saiu de uma atividade no livro Missionários da Luz, no capítulo 5, né, tem lá a influenciação. É a saída de um estudo e prática da mediunidade que a mãe, o filho e a filha saem da atividade dessa atividade de estudo da mediunidade e elas então chegam na rua e vão encontrar lá aqueles desencarnados que estão com ela. Com a mãe é o marido que está com ela, né? E com o rapaz, que é o mais velho, ele tem duas entidades que seguem ele, que é decorrente de associação por lugares onde ele passou, né, prostíbulos, que é decorrente das viciação do sexo, né? E aí o André Luiz, as duas entidades se ligam, o marido da sua mãe, que já é desencarnado, se liga a ela, e os outros dois também se ligam ao filho. E eles vão seguir, e o André Luiz pergunta por que eles não separam, né? E o instrutor, que é o Alexandre, fala, a gente já tentou isso. E a resposta dele é assim, essa providência vem sendo efetuada com a perseverança e os métodos precisos. Todavia, tratando-se de um caso em que os encarnados se convertem em poderosos ímãs de atração. O que são os ímãs de atração? São os pensamentos, a vontade e o campo mental. A medida exige tempo e tolerância fraternal. Olha só, tempo e tolerância fraternal. Temos grande número de trabalhadores consagrados a esse mistério em nosso plano. E aguardamos que a semeadura de ensinamentos dê seus frutos. De qualquer modo, esteja convicto de que toda a assistência tem sido prestada aos amigos sob nossa observação. Se ainda não avançaram todos eles no terreno da espiritualidade elevada, isto só se verifica em razão da fraqueza e da ignorância a que vivem voluntariamente escravizados. Colhem o que semeiam, né? Então, aí ele vai dizer que a mãe, ela sempre ocupava o campo mental com aquela saudade do esposo, e aí ele se mantinha no lar. Mantendo-se no lar, ele criava um circuito mediúnico e eles interagiam um com o outro através desse circuito mediúnico. Claro que a condição dele às vezes causava
ela despendia uma energia muito grande para sustentar algumas realidades que ele precisava. E os outros dois também, porque o rapaz não estava muito presente na mente dele aquela parte sexual. Então aquilo era ótimo porque ele não é se aquilo era um prazer, aquelas viciações do sexo. E isso aparece no nosso nesse slide aí sobre circuito mediúnico. Então vamos agora para a nossa atividade, que é psicosfera e a casa mental. Psicosfera da Terra. As energias mentais dos habitantes da Terra tecem o envoltório que os retém à superfície do globo. Raros são aqueles. O que é isso? Uma atração da força da gravidade, como o pensamento é matéria, atrai, essa força da gravidade atrai para a superfície. Raros são aqueles cuja mente vara o teto sombrio com os raios de luz dos sentimentos sublimados que lhes fulguram no templo íntimo. O pensamento é o gerador dos infracorpúsculos, isto é, ele produz esses corpúsculos aí, ou das linhas de força do mundo subatômico. O Calderaro, no Mundo Maior, ele vai dizer que no mundo espiritual existe uma tabela periódica bem similar à tabela periódica do mundo material, dos elementos químicos. Criador de correntes de bem ou de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e dirige. Sempre olhem, a vontade está acima de tudo. E a moradia dos homens ainda está mergulhada em fluidos ou em pensamentos vivos e semicondensados, de estreiteza espiritual, brutalidade, angústia, incompreensão, rudeza, preguiça, má vontade, egoísmo, injustiça, crueldade, separação, discórdia, indiferença, ódio, sombra e miséria. Meu Deus, isto ainda é muito presente, né, nos pensamentos, nos nossos pensamentos, né? Está em roteiro de Discografia do Chico, Emmanuel é o Espírito, capítulo 30. Né? Observem quantos desvios aparecem em nossas mentes. Psicosfera da Terra e a transição planetária. O excremento mental de expressiva parcela da humanidade geral, decorrente de hábitos primitivos e de atitudes perversas, contamina a psicosfera terrena com espessa nuvem bacteriana capaz de provocar desequilíbrios de variado matiz, organizações que envelheceram nas técnicas do mal e da sordidez, da crueldade e da inteligência beligerante, mais que nunca agitam seus bastonetes de ódio contra as felizes investidas do mais alto em seus túmulos de maldade. Essa matéria mental, por si só, representa pesado ônus para o psiquismo humano, que passa a se ver livre de seu contágio. Carece de severo regime de asseio nos pensamentos, nos costumes, na oração defensiva, na meditação, na ação benfazeja. Estamos todos, sem exceção, a serviço do programa regenerativo da humanidade, programa de serviço regenerativo da humanidade, planejado pelo Cristo para a instalação da era do Espírito na Terra. Lírios de Esperança, Hermance do Fogo, Vanderlei de Oliveira, no capítulo 3. Muitas moradas, diferentes estados da alma. Essa psicosfera também é o endereço sideral ou vibracional, onde se situam os espíritos dos homens após desencarnar. Embora sem fronteiras demarcadas, as diversas regiões espirituais da psicosfera terrestre
são habitadas de acordo com o grau evolutivo de cada espírito, nos vários níveis de evolução moral. Que, na verdade, né, aqueles pensamentos que se afinizam, né, eles vão, então, se agrupando. Acho que é o Calderaro, no Mundo Maior, que ele fala que, não é o Calderaro, acho que é o Gubbio, em Mecanismos da Mediunidade, que ele fala que nós nos agrupamos feito pombos, na busca da comida, que é mais ou menos assim que, né, aqueles pensamentos se agrupam, né? E aí há muitas moradas da casa do meu pai, conforme Jesus nos traz de conhecimento, lá acho que é no capítulo 2, 3, né, que há muitas moradas na casa do meu pai no Evangelho. E é exatamente o resultado dessas associações mentais. Por isso precisamos encarnar, né? Porque quando estamos encarnados somos todos iguais. Psicosfera da Terra, é bem legal esse exemplinho que está aí, né? Esse globo girando, né? A Terra é formada pela soma de todas as emanações mentais de seus habitantes, encarnados e desencarnados. O planeta carrega consigo o seu próprio céu ou inferno por toda parte, onde se encontre no universo conforme seu estado feliz ou infeliz de sua humanidade. Isto está no Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 7, que é a regeneração, ela não vem de fora para dentro, ela é de dentro para fora, né? Primeiro, a regeneração tem que estar presente nas nossas mentes. Então, é uma realidade que vem do espírito para fora. Então, quando todos os espíritos do planeta estiverem essa consciência da regeneração, né, de onde aparece no capítulo 17, sede perfeitos, os caracteres da perfeição, né? Orar pelos inimigos, fazer todo o bem que é preciso, né? Então, quando nós ocuparmos o nosso pensamento com isso, a atmosfera do planeta vai ser diferente e então a regeneração vai acontecer. Ainda falando de psicosfera, a aura humana, psicosfera ou fotosfera psíquica, termos esse criado por André Luiz, ou fotosfera humana, que é a expressão empregada por Leon Denis, é um campo resultante de emanações de natureza eletromagnética, a envolver todo ser humano encarnado ou desencarnado. Reflete não só sua realidade evolutiva, seu padrão psíquico, como sua situação emocional e o estado físico, né, se está encarnado, que aquele espírito no momento está pensando. Espelha, pois, o ser integral, alma, mente, espírito, duplo etérico e corpo físico. No desencarnado, obviamente, é apenas um reflexo da alma e de seu perispírito. Então, é importante que a gente entenda que o nosso pensamento, né, ele é uma energia. Essa energia, ela vai produzir uma parte material, né, que vai se formar através dos pensamentos, as formas de pensamentos que são identificadas pelos desencarnados, e isso é resultante da nossa psicosfera somada com outras psicosferas, que vai dar a psicosfera do planeta. Psicosfera e halo psíquico. Chamar atenção ali para o desenho, né? Observem o desenho, né? Aquele pensamento gerando correntes mentais, então aquela pessoa de frente recolhe
recebe, recolhe e assimila, né? Emite e dá transmissão. Então, cria na volta um campo magnético, né? E também vai interagir com outros campos de outras pessoas, né? Então, isso tem formas coloridas que são decorrentes de vários tipos de pensamento. Então, a mente em qualquer plano emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Está em roteiro, psicografia do Chico, o autor espiritual é Emmanuel, no capítulo 26. A casa mental e diferentes estados da alma. É bem interessante esses dois, o céu e o inferno. Olhem aí, por favor, né, essa parte aí que é curioso, né? A mente é a casa mental do espírito. Então, olhem só, a casa mental do espírito, a mente. A gente não é, às vezes a gente vive muito mais o corpo material do que o corpo espiritual, né? A gente age muito mais como corpo do que como espírito. Então, a mente é a casa mental do espírito, construção e manutenção de cada um. A alma carrega consigo seu próprio céu ou inferno por toda parte, aonde se encontre, conforme o seu estado feliz ou infeliz. O céu e o inferno, Allan Kardec, primeira parte, capítulo 7. O que é céu, né? Felicidade, aperfeiçoamento, qualidades morais, virtudes, consequências positivas, serenidade, alegria e paz. Isso tudo é igual à harmonia da mente. O que é inferno? Sofrimento, imperfeição, defeitos morais, vícios, consequências negativas, tormentos, angústias, medos. Isso é igual à desarmonia da mente. Então, a casa mental, né, ela é igual a diferentes estados da alma, que é sempre dirigida pela vontade, nunca esquecendo que a vontade é o leme de tudo. É aonde eu quero chegar. A vontade me diz aonde eu quero chegar. Então, como vai aparecer o nosso campo mental? Ele vai desembocar nos nossos corpos de manifestação. Primeiro no perispírito e depois no corpo físico, que está ligado molécula a molécula, de célula ao corpo perispiritual, que por sua vez está ligado molécula a molécula de célula ao corpo mental. Então ali nós temos, né, três divisões da nossa mente, segundo André Luiz. Bem na base, os gânglios basais, córtex motor, mais acima, e os lobos frontais. Observem ali aquela figurinha do lado, não é, vibrando. Né? Tem várias energias ali, não é, que tem a ver como é o resultado dos nossos pensamentos. Às vezes, não é, nós estamos muito mais nos gânglios basais do que propriamente no córtex motor e nos lobos frontais. Isto está associado às leis que aparecem, as leis de Deus, né, plantadas na nossa consciência, que aparece lá no Livro dos Espíritos. Então, a casa mental e as três regiões do cérebro, um castelo de 3 andares. Isso está no livro No Mundo Maior, Francisco Xavier e André Luiz, no capítulo 3. Ele vai falar ali que nos gânglios basais, no cérebro inicial,
Está lá a medula, o cerebelo, né, e os gânglios basais. Luz difusa e opaca. Está lá presente o subconsciente, né, o primeiro andar, o passado, que se referem aos automatismos, instintos, arquivos de conquista do passado. O que aparece de leis ali? As leis de conservação, reprodução e destruição. Às vezes, nós, ainda espíritos de terceira ordem, vivemos muito mais as leis de conservação nos nossos cotidianos, de reprodução e destruição. Lá em cima no córtex motor, que é o lugar quando ele fala, daquela relação do Camilo e do Pedro, quando nesse livro eles vão assistir no hospital, um processo obsessivo, ele diz que é o córtex motor, menos luz, que é o consciente da encarnação, que é o segundo andar. Está ali o presente, as conquistas de hoje, os esforços que a gente faz, e olha só, a vontade. É ali que aparece, o leme da nossa encarnação. Energias motoras. Que leis estão relacionadas com o córtex motor? A lei de sociedade, trabalho, progresso, igualdade e liberdade. A gente vê isso muito presente nos nossos cotidianos. E depois, no lobo frontal, que é onde nos relacionamos com a criação, muita luz, o superconsciente, que é onde nós queremos chegar. É o terceiro andar, o futuro, os ideais e metas a realizar. A nossa vontade é chegar a espíritos puros. Então lá está presente a lei de adoração, justiça, amor e caridade e a lei de perfeição moral. Está aí, para a gente avaliar, o que está mais presente no nas nossas mentes, no corpo mental e no campo mental. Os 3 níveis da mente, então aqui a gente faz uma relação com aquele desenho lá do cérebro. Para que nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável o equilíbrio, valendo-se das conquistas do passado. Então a gente tem que olhar o caminho que a gente já percorreu, para orientar os serviços do presente. E aí o exercício, eu era assim, quero ser esse novo ser. E amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui da fonte superior, preparando o futuro. Então ali, transitar nos níveis, então nos 3 andares a gente tem que transitar. No inconsciente passado, hábitos e automatismos, instintos, que é o primeiro andar, os gânglios basais, que é a luz opaca e difusa. Depois, no segundo andar, o consciente, o presente, a vontade, o córtex motor, menos luz, e o superconsciente, que é o futuro, o terceiro andar, as metas e ideais superiores, os lobos frontais, que é onde vamos adquirindo muita luz. Então, todos aqueles espíritos que a gente ouve e que aparecem nos livros, as obras que a gente lê, o espírito de muita luz. Onde é que estava presente o campo mental desse espírito? Sempre no terceiro andar, As metas ideais superiores. Casa mental, passado, presente e futuro. Conhecer o passado, buscar compreensão espiritual sobre todos os fatos do presente. Então, tenho que olhar o passado, o que eu era e o que eu quero ser no presente. Fazer as projeções para o futuro, aonde eu quero chegar. É bem legal aquele, está lá no item 100 do Livro dos Espíritos, a Ordem dos Espíritos. Então, eu sou espírito de terceira ordem, quero chegar à primeira ordem. Qual o caminho que eu tenho que percorrer? Então, está lá o futuro, para onde eu tenho que ir. É a tarefa lúcida de superar a rotina da mente. E aí eu tenho que examinar minha mente, o que está presente e o que me leva a alcançar esse futuro. Ainda escrava de estreitos horizontes intelectuais, sem o benefício da contextualização.
Estar informado não garante o ato da transformação, isto é, eu tenho conhecimento, mas isso não me dá condições para fazer a transformação. É necessário ir além e entender como utilizar a cultura espiritual para a aquisição da conscientização. Ter noções mais verdadeiras sobre o passado comprometedor que leva a grande maioria dos homens a envergarem a túnica de carne na vivência terrena. É fator de crescimento e reeducação, desde que tais informações sejam destinadas a ampliarem a avaliação pessoal dos rumos da autoeducação. Autoeducação. Eu tenho que promover em mim a educação que vai me levar a fazer essas conquistas. Isso está no livro Lírios de Esperança, Hermance do Fou. Vanderlei de Oliveira é o espírito que psicografou. Médium. Capítulo 17. Temos aqui um estudo de caso, né, do campo mental. Calderaro fala a André Luiz, isto está no Mundo Maior, no capítulo 3, a casa mental. Examinamos aqui dois enfermos, um na carne e outro fora dela. Ambos trazem o cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um com o outro. Espiritualmente rolam do terceiro andar, onde situamos as concepções superiores, e entregando-se ao relaxamento da vontade, deixaram de acolher-se no segundo andar, sede do esforço próprio, perdendo valiosa oportunidade de reerguer-se. Caíram destarte na esfera dos impulsos instintivos. O que são os impulsos instintivos? O primeiro andar, né? Está lá os gânglios basais, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior no primeiro andar. Ambos detestam a vida, odeiam-se reciprocamente, desesperam-se, asilam ideias de tormento, de aflição, de vingança. Em suma, estão loucos, embora o mundo lhes não vislumbre o supremo desequilíbrio, que se verifica no íntimo da organização perispiritual. Esse é um caso, aquele que eu falo, do Camilo e do Pedro, né? Não sei se é o Camilo que mata o Pedro ou o Pedro que mata o Camilo, né? Que eles têm um negócio e um quer ficar com o dinheiro, mata o outro, e aí o outro persegue ele até ele chegar ao hospital, né? Leiam, é muito interessante esse livro, esse capítulo 3 aí do Mundo Maior. Chegamos aqui, senhor Paulo, ao nosso fim, não é, dessa atividade de hoje. Temos aí comentário, senhor Paulo Salerno? Nenhum comentário. Mas eu gostaria de destacar que muitos de nós, na humanidade, ainda vivemos uns aferrados aos outros pelos pensamentos, mesmo encarnados. É aquela família onde temos um pai possessivo, uma mãe possessiva, um filho de difícil trato, onde ali se estabelecem ligações mentais e que tornam-se naturalmente este lar um verdadeiro inferno. Principalmente quando também há nessas famílias alguém que está envolvido em drogas, em drogadições, porque também é um vício que lesa o corpo físico, mas também lesa profundamente o espírito. Né? Não só esses vícios morais, a intolerância, a irascibilidade, o mal-querer, não só isso, né? Mas todas as vezes que nós nos colocamos na posição de querer dominar o outro, isto nos leva a um estado de obsessão. Vamos obsidiar uns aos outros. Conhecemos muitas famílias assim, que os pais, as mães, os filhos, às vezes até mesmo os netos, vivem num verdadeiro pandemônio criado pelos seus campos mentais. Um não gosta do outro, estão sempre um tentando levar vantagem sobre o outro, e isso reflete naturalmente a humanidade. Veja, queremos um mundo melhor,
Todos nós queremos, mas nós estamos fazendo a nossa parte? É preciso que a gente pense assim, esse mundo melhor não virá de fora, como um passe de mágica. É construção nossa, e uma construção que requer esforço, vontade, para nos transformarmos em criaturas melhores. Como eu estou dizendo, queremos um mundo melhor, mas aí encontramos ali na rua um objeto que está obstruindo, um galho, por exemplo, que caiu na tempestade. Custa-nos muito parar e retirar aquele galho para a calçada, para que fique desobstruída. E colocar na calçada não significa também impedir o livre trânsito das pessoas que andam a pé, mas colocar de maneira que possam todos se beneficiar daquele gesto. Nós encontramos as pessoas, muitas vezes em dificuldade, que vêm em nossa direção e nós fazemos o quê? Tentamos evitá-la, porque achamos que ela vai nos pedir algo, vai nos incomodar. Hoje nós estamos com esse negócio do uso de máscara, se a criatura não tem máscara, nós já ficamos olhando um tanto quanto de soslaio para essa criatura, dizendo assim, não te aproxima, enfim, porque temos medo uns dos outros, né? Ou vem alguém pela rua e nós colocamos os olhos nesse alguém e achamos que ele, por estar talvez mal vestido, seja maltrapilho, seja um irmão que vem nos pedir algo. E nós fazemos o quê? Esse é o teu campo mental. Se tu rejeita o teu irmão, quem te aceitará depois? Nós criamos esses laços. Então é necessário que nós entendamos que esse processo de regeneração se dá a partir de nós, da nossa mudança. Né? O céu e o inferno. Quantos de nós dizem, eu estou vivendo um inferno, a minha vida se transformou em inferno. Se nós perguntarmos para essa pessoa, como é que tu pensa? O que é que tu pensa da vida? O que é que tu pensa sobre as pessoas? O que é que tu espera dos outros? O que tu espera de ti? E aí nós vamos ter o quadro. Ela vai pintar esse inferno para nós com cores vivas. O outro que está no céu, a gente pode perguntar, eu estou te vendo tão bem ultimamente, bem agradável. Tá? Eu estou muito feliz, estou no céu. Me descreve esse teu céu. E aí ela vai dizer o bem-estar que ela sente, o auxílio que ela deu, a vontade que ela está exercendo e dominando as suas imperfeições, os seus vícios, as suas inquietações. Tudo isso vai formando esse campo mental que nos transforma o nosso dia, o nosso mundo, né, em céu ou inferno. Outro aspecto que gostaria de destacar também, Luiz, antes de passar a palavra para ti, é a respeito do alimento. Como nós vimos ali em um slide anterior, que nós nos alimentamos dos pensamentos dos outros. Aí pergunto, qual é a qualidade do pensamento que eu estou emitindo agora e que o meu irmão está absorvendo, está se alimentando? Ele é um alimento puro, bom, saudável, nutritivo? Ou é um alimento destrutivo? E nós também vamos nos alimentar desses pensamentos. Cabe a nós selecionar, assim como selecionamos o melhor cereal, o melhor grão, a melhor carne, o melhor peixe para nos alimentarmos, nós também temos que selecionar os pensamentos que nos chegam e não a absorvermos qualquer pensamento, principalmente esses negativos, esses que vêm trazendo a nós malefícios. Então, muitas vezes a gente se queixa da saúde porque nós não vigiamos os nossos pensamentos. Damos pensamentos deletérios e absorvemos pensamentos deletérios. Queremos uma vida melhor assim? Como? Luiz? O André Luiz, com o Alexandre Missionários da Luz, né? Ele vai, acho que é no capítulo Influenciação, eles vão assistir uma família
E lá eles percebem que os desencarnados acoplam nos perispíritos dos encarnados para absorver a alimentação, né? E aí o André Luiz pergunta ao Alexandre, né? Mas que curiosa a situação é essa que a gente está vendo aqui. E aí o Alexandre vai falar que 70% da alimentação que é combustível para a nossa atividade como encarnado não vem do alimento sólido que nós ingerimos através do prato de comida com arroz, feijão, né? Vem da atmosfera onde a gente vive. Então, não é eu que estou falando isso, é André Luiz lá em Missionários da Luz, que é a psicosfera que a gente vive e nós nos alimentamos. E isso vai, então, né, quando aí a gente se recorre agora do livro, ah, do primeiro livro da obra, que é o Nosso Lar, quando o André Luiz chega em Nosso Lar, eles tratam ele como o suicida. E ele, bom, mas eu nunca fui suicida. Aí o ministro Clarice vai esclarecer ele. Quando é que a raiva, o ódio, o campo mental ocupado pela materialidade seria diagnóstico de um suicídio, né? De uma morte. Então, assim, nós, sim, né, nosso campo mental é ocupado sempre por aquilo que a gente é. Vai aí, Paulo, tem comentários? Temos. Quando desencarnados, nossa vibração mental pode nos levar ao umbral, mesmo se formos bons. Sem sombra de dúvidas, podemos. Agora, também nós temos que entender que André Luiz descreveu o umbral como sendo a zona que vai da crosta terrestre até cerca de 50 quilômetros de altitude. Aí pergunta, onde é que nós estamos? No umbral, encarnados ou desencarnados, porque estamos na crosta. Então, nós não temos muito o que variar. Saímos do campo do corpo físico e vamos para o corpo espiritual e continuamos nas mesmas vibrações. Um outro comentário. Muito importante essa informação. A alma carrega consigo o seu próprio céu ou inferno, por toda parte onde se encontre, conforme seu estado feliz ou infeliz. Não podemos culpar ninguém de nossa infelicidade. Temos que nos reeducar, saber que somos e que fizemos de nós mesmos e como construir o próprio bem-estar. Sem sombra de dúvida. É trabalho individual de cada um. Outro comentário. Podemos atrair os bons espíritos em nosso favor, sem sombra de dúvida. É só manter os nossos pensamentos elevados, bons pensamentos. Toda vez que emitimos bons pensamentos e nele permanecemos, atraímos os benfeitores, os bons espíritos para nas nossas proximidades. Quando pensamos mal, atraímos os maus. Outra colocação. Ainda somos movidos pelas aparências. Temos que ter muita força para mudar isso. Sem sombra de dúvida, porque nós não somos ainda aquela criatura que assume todas as responsabilidades. Ah, pois é, errei, mas veja, eu fui induzido ao erro. É a desculpa que a gente dá, né? Então era isso, os comentários que tinha aqui e já comentei eles também. Olha só, Paulo. Nós gostamos de terceirizar, não é? Por exemplo, tenho uma dor de cabeça, eu vou correndo na farmácia e compro um analgésico. Aí, qual o movimento que eu fiz? Fiz de fora para dentro, não é? Mas eu faço uma reflexão, o que que me levou àquela dor? Né? Porque a dor, quem diz são os espíritos. A dor, ela é pedagógica. Ela nos ajuda a identificar o nosso lado ruim, não é? Então, assim, na grande maioria das vezes, quando sentimos dor, nós temos que investigar. Outro comentário. Estes estudos sobre o campo mental é muito importante, mas cabe ressaltar o que já foi dito. Estar informado não garante o ato da transformação. É necessário ir além e entender como utilizar a cultura espiritual para a aquisição da conscientização. Agora começa a parte mais importante, a nossa disciplina na reeducação espiritual, moral e mental.
Sem sombra de dúvidas. Conhecer é excelente, mas compreender o conhecimento é fundamental. Porque quando compreendemos o conhecimento, nós colocamos ele em prática. O André Luiz, lá em Evolução em Dois Mundos, ele vai comentar, melhor definição de célula é do André Luiz, né? Ele fala que são animálculos infinitesimais domesticados na colmeia orgânica, né? Isto é, colmeia é um exemplo do como funciona com as abelhas, né? Cada uma tem uma tarefa. Então, cada célula tem uma tarefa, né? As células elas formam os tecidos formam os órgãos, e os órgãos formam os sistemas, né? E o André Luiz vai ainda falar, acho que é no mundo maior, que nós temos neurônios que são responsáveis para expressar a consciência e também a fixação, né, da encarnação. Então, o que aparece, né? Externar a consciência. Onde é que estão as leis de Deus? As leis de Deus estão na consciência, né? Quem pergunta é o Kardec, aos espíritos, né? No livro dos espíritos. Onde está presente as leis de Deus? Na consciência. Então, qualquer coisa dos nossos pensamentos que não estão alinhados com as leis de Deus vai causar transtorno nos corpos de manifestação. Podemos dizer que nós estamos alinhados com as leis de Deus, porém ainda nos mantemos naquele primeiro andar, no gânglio basal. Sim. Isto é, o primitivo, o animal, onde ali tem a preservação, a alimentação e a reprodução. Os outros, o presente quase sempre é para as coisas materiais. Uhum. E aí voltamos pelo automatismo ao primeiro andar de novo. Ao terceiro andar, o belo, o bom, o bonito, o céu, esse é pouco visitado por nós. E quando conseguimos acessar, então, esse lóbulo frontal, nós sentimos um bem-estar que invade o nosso corpo físico, é como se fosse um banho de asepsia, onde ali recebemos também as cargas energéticas para sustentar a vida. Mas nós, logo em seguida, voltamos lá para o primeiro andar, porque estamos habituados. Somos muito mais criaturas perversas do que boas. Sim. Significa que começar a ser bom, precisamos permanecer um pouco mais de tempo no segundo andar. Na execução, na prática. Tem uma passagem bem legal do filme Nosso Lar, que o André Luiz ele quer muito visitar o lar. Então ele fala com vários, até que alguém informa para ele, vai no Ministério do Auxílio. Aí ele chega no Ministério do Auxílio, está lotado o salão, né? Ele passa na frente de todo mundo e fala, ministro, eu tenho um assunto importante com o senhor. Quase que ele diz, sabe com quem é que está falando? Que a gente costumeiramente a gente faz isso. Né? Então tá todo mundo lá esperando, aquele ser passa na frente de todo mundo, vai lá e fala com a pessoa que está atendendo. Tira a pessoa do trabalho, né? E aí a pessoa fica olhando com aquela. Mas ele não entrou na fila. E ganha a antipatia de todos os outros que emitem um pensamento contrário. E o campo. Vai ficar aquele campo mental, aquela atmosfera que está ali, né? E aí ele se alimenta do quê? Ele queria um bem-estar para ele. Arrumou um mal-estar porque todos emitiram um pensamento em desaprovação. Exatamente. Então, assim, somos espíritos de terceira ordem. Precisamos fazer uma leitura do passado dentro da própria encarnação. Ah, eu era assim. Agora, no presente, qual o movimento que eu faço para chegar no objetivo? A minha vontade é chegar a espírito de segunda ordem. O que eu faço para fazer isso, né? O que eu tenho que exercitar? Tudo que está nas leis de Deus, né? Está lá, as 10 leis de Deus, né? No livro dos Espíritos, na terceira parte, né, que é do Evangelho. Temos mais algum aí? Eu acho que já chegamos. Nosso tempo já está se esgotando.
Já temos 1 minuto só. 1 minuto. Então, não percam o próximo encontro, que é a mente e o processo obsessivo. Olha só, a gente tem aqui um estudo que, na grande maioria das vezes, a gente não se dá conta, né? O Kardec pergunta, né, até que ponto os espíritos interferem em nosso pensamento. E eles respondem a Kardec, e interferem de tal forma que não sabes o que é teu e o que não é. E aí ele fica curioso, mas se eu não sei o que é meu e o que não é, como eu devo proceder? Um último comentário aqui, Luiz. O importante é saber transitar entre os andares, aprendendo cada vez mais nos mantermos no andar superior, das noções superiores. Hoje ainda é difícil, mas com a vigilância conseguiremos, certamente. Mas é necessário, como foi dito aqui, conhecer. E além de conhecer, compreender o processo. É isso aí. Tá bom, então vamos finalizar. O senhor quer fazer a nossa prece de encerramento, senhor Paulo Salão? Faço. Vamos então à oração final, agradecendo esse momento, pedindo a Deus as suas bênçãos, a assistência dos benfeitores sob a supervisão de Jesus, a inundar-nos em vibrações benfazejas, contemplando-nos as necessidades, mas sobretudo que possamos manter uma disciplina férrea sobre os nossos pensamentos, porque desejamos construir o céu em nós. Queremos abandonar esse inferno, estas condições negativas que em muitos casos têm nos levado a desesperos individuais e coletivos. Assim, querido mestre, tenhas misericórdia e compaixão de todos nós. Peças ao Divino Pai que se compadeça desta humanidade que se encontra aqui na Terra, nós próprios, rolando pelo pó deste planeta de bênçãos, na busca de dias melhores. Abençoe as famílias que estiveram conosco, as criaturas que dividiram esse tempo e doaram-nos uns para os outros sentimentos, vibrações e pensamentos de bondade, de caridade, de cooperação, de abnegação. Assim, finalizamos o nosso encontro desta semana. Quais a programação que temos aí para a semana, senhor Paulo? Para a semana, nós temos amanhã preces e momento diário de oração às 9 horas da manhã. E sábado temos a atividade doutrinária, palestra expositiva dialogada, às 19h30. Imperdível esse encontro, porque todos podem participar. Todos podem participar também. Então, desejamos a todos um final de semana na paz e no amor de Jesus. Até mais. Fiquem com Deus.